Salve, salve, galera! Separei para vocês o linha de passe pós-jogo. Seleção brasileira 1, Estados Unidos também 1. Só quero ver o que a imprensa vai falar agora deste empate da seleção brasileira com os Estados Unidos. Foi o primeiro da história, hein? Estados Unidos e Brasil nunca tinha empatado antes. Foi o primeiro. Foi um jogo fraco, ruim? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Vou falar no final do vídeo o que eu achei desse jogo. Para mim, o melhor em campo foi o Rodrigo e a seleção não fez um bom jogo. Ponto final, galera. Entrou o Endrick, não mudou o placar. Vinícius Júnior não brilhou. Vou falar no final. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá. Jean Oddi com Léo Bertozzi, com Vitor Birner, daqui a pouco tem o Pedro e o Valmeida em loco, a gente vai acompanhar também a coletiva do Dorival Júnior. O Brasil só empatou com os Estados Unidos 1-1 no último amistoso antes da Copa América, um primeiro tempo onde o Brasil martelou bastante no ataque, criou várias oportunidades, mas deu muito espaço também para os Estados Unidos finalizarem. Tanto é que o número de finalizações foi alto, até no primeiro tempo, 5 no alvo. Segundo tempo, com algumas substituições, alguma irregularidade. Não teve gol do Endrick dessa vez, o gol salvador para dar vitória. Então o Brasil ficou no empate com os Estados Unidos. Eu acho que dá para a gente falar, além do jogo, também fazer um balanço aí desses primeiros jogos do Dorival e perspectiva já para essa Copa América. Jean Oddi, boa noite para você. Jogo bem irregular ali da seleção e sempre aquela preocupação com o sistema defensivo, né? Dá muito espaço à seleção brasileira do Dorival, né? Pois é, boa noite, William, boa noite, companheiros. É isso, eu acho que assim, se a gente fala em irregularidade, não é nem tanto uma irregularidade de sobe e desce durante o jogo, mas é irregularidade em relação aos setores da seleção. Defensivamente é um time que tem sofrido bastante, né? Que tomou 6 gols em 4 jogos com o Dorival. E estamos falando de um adversário que vinha muito mal, que vinha produzindo muito pouco. Tomou 5 da Colômbia. Exato, tomou de 5 da Colômbia. Então, eu acho que pegando, né, o nível... Agora, eu sempre relativizo amistosos antes de competições, sobretudo esses às vésperas, né, quer dizer, esses mais próximos das competições começar, porque é claro que os jogadores podem estar já olhando para a competição de fato. Nesse caso, especialmente porque... Nós estamos falando de uma seleção que, teoricamente, vai ser a titular. Acho que a gente tem que discutir se essa deveria ser a seleção titular, mas foi o que o Dorival falou. O Dorival disse que, né, provavelmente, quer dizer, ele não falou claramente, mas ele deixou claro que o amistoso anterior era um amistoso para fazer testes, para que todo mundo... E acho que ele acertou nisso. Ele tinha mesmo que fazer as experiências, ou ver como cada jogo... E aí a gente vai se perguntar, olhando para certas atuações hoje, olhando para atuações... Do último amistoso, se o Savinho, de repente, pode ou não brigar por uma vaga, se o meio-campo tem que ser esse com o João Gomes titular de fato. Eu acho que tem um monte de coisa que a gente, pegando os 2 amistosos como base, a gente pode até discutir. Mas é claro que, de maneira geral, é uma seleção que vai chegar forte para a Copa América, acho que não faz mais que obrigação com os jogadores que tem. E teve coisas legais também. Acho que o Rodrigo jogando numa posição que nem joga no Real Madrid, mas jogando mais pelo lado esquerdo, acabou funcionando muito bem. Foi muito bem. Talvez o Rodrigo tenha sido o melhor em campo, né? Acho que não sim. Só pelo gol. Acho que hoje sim, e é isso, né? E jogando num lugar em que, em geral, no Real Madrid é ocupado mais até pelo Vinícius do que pelo próprio Rodrigo. Então, eu acho que tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Claro que quando a gente vai comentar um jogo, às vezes o pessoal quer ou a euforia completa e absoluta, tal, ou aquela coisa depressão, ainda mais com seleção, que o pessoal gosta de meter o pau e tudo mais. Mas empatezinho com os Estados Unidos já começa a crítica e tal. Mas também não é para fazer nenhuma tempestade num copo d'água como um empate num amistoso contra os Estados Unidos. Acho que tem coisas positivas e negativas e a gente pode detalhar ao longo do programa. Vamos lá. Birner, pontos positivos. Vamos lá. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Você que é um homem otimista, da saúde e paz. Pontos positivos. Boa noite a você, Calçado, Jean, Bertozzi, aos fãs e às fãs do esporte. Acho que você falou na abertura, né? A parte criativa do Brasil funciona e ainda pode melhorar muito. Sim. Eu acho que o Dorival ainda não achou. A equipe que, no final das contas, vai ser a principal, ou pelo menos a base da equipe principal, para início dos jogos, né? Por exemplo, Vinícius Júnior vai fazer qual função na seleção? A de hoje ou ele vai jogar mais aberto? O Rodrigo rende mais do lado esquerdo, mas ele se entende de outro jeito no Real Madrid. Vai usar isso com o Rodrigo aberto na direita, invertendo bastante, como faz às vezes no Madrid, ou às vezes jogando por dentro sem o Paquetá, ou vai manter o Rafinha
que é um jogador que tem mais capacidade de recomposição, que é mais operário, mas é bom jogador também do lado direito, né? Os volantes você já citou, né? Por exemplo, com a dupla de hoje, com o João Gomes e o Bruno, o Brasil funciona muito bem tecnicamente, né? Mas tem opções com o Douglas, por exemplo, para jogar do lado do Bruno. E o Brasil tendo, por exemplo, um lateral mais zagueiro, olhando o nível técnico de grande parte das seleções da Copa América, o Brasil não precisa ter um jogador que marque tanto assim no meio-campo se os lados do campo funcionarem na recomposição. O que hoje definitivamente não aconteceu. Não aconteceu. O Brasil foi muito vulnerável, né? Porque os lados do campo não funcionaram. A recomposição do meio-campo do Brasil foi uma recomposição bagunçada. Não sei se dá para exigir ainda muita coisa diferente no início de trabalho. Quando o Brasil conseguia acertar a pressão na frente, ok. A ideia de jogo funcionava. Quando o Brasil permitia a transição, o Brasil sofreu bastante. Eu acho que o Dorival está fazendo o trabalho dele. Foi muito na linha do Jean. É um amistoso. Precisa ter um pouco de paciência, mas é óbvio que quando a gente olha a Copa América e olha, por exemplo, uma Argentina, um Uruguai, o Brasil, coletivamente, nesse momento, está no estágio inferior. Sem dúvida. Bertozzi, como arrumar esse sistema defensivo do Dorival, hein? Como encaminhar? Arrumar não vai arrumar de uma hora para outra, mas como encaminhar esse ajuste, hein? Tudo bem? Tudo bem. Você viu? Ele falou, vou pedir os pontos positivos pro Birner, porque é um cara otimista, olha sempre as coisas boas da vida, e aí para você ele solta essa. Os negativos, tá bom. Mas olha, veja só como eu fui malandro. Não falou os pontos negativos não, pra você não falou. Como corrigir, entendeu? É um homem de soluções. Eu acho que passa sim pelos comportamentos defensivos, passa muito, hoje em dia, pelo trabalho dos 11, né? Eu sei que é uma coisa meio óbvia de falar, mas o trabalho dos 11 sem bola precisa ser melhor. E eu acho que tem a questão de nomes também, né? Acho que são 4 jogos já com o Dorival e pelo que a gente viu hoje no segundo tempo, mas não só, o Douglas me parece uma peça mais adequada do que o João Gomes, por exemplo. Acho que o Douglas dá uma arrumada nesse meio campo, inclusive no sentido de proteção à defesa. E tem questões que eu acho que extrapolam um pouco isso. Por exemplo, individualmente o Paquetá. Como é que está o Paquetá de cabeça? Esse é um ponto para a gente discutir, viu? Eu não estaria bem. Eu acho que foi o jogador que mais destoou dos jogos de março para agora. Né? Disperso, aí sendo aquele jogador que faz aquela ligação do meio com o ataque, chega na área para finalizar, conecta os companheiros e a gente não viu tanto assim o Paquetá. Não foi o melhor jogo do Vinícius também, jogando hoje mais centralizado. Né? O Rodrigo hoje teve uma partida melhor. Mas gostei que o Dorival tenha tentado beber um pouco na fonte do que o Ancelotti trouxe nos jogos decisivos ali, nos jogos com o City, né? Por quê? Porque o melhor Rodrigo é o Rodrigo circulando da esquerda para dentro. Tá? Isso é um ponto. E acho que o Dorival entendeu isso e vai insistir nisso. Mas melhor Rodrigo, melhor Martinelli, melhor Vinícius Júnior. Sim, todos... então, aí só dá para jogar um por ali. É isso. Né? Então, o Ancelotti conseguiu resolver essa situação bem, mas no Real Madrid ele tem outras mecânicas, a maneira que o Bellingham chega, por exemplo, né? O comportamento dos seus jogadores de meio campo. Então, não dá para você reproduzir exatamente o que é o Real Madrid na seleção brasileira. Mas o Rodrigo, porque o Bellingham é o Paquetá hoje. Exato, no caso, sim. Mas ele se beneficiou dessa situação com o Rodrigo. Acho que isso está bastante claro. Mas a defesa depende de todo mundo colaborar e vamos ver como vai ser na Copa América. O fato é que o Brasil passou todo o ciclo Tite sendo uma seleção que concedia muito pouco. Se você não for mais assim, você vai ter que ser uma seleção que produz muito e que faz muitos gols. Né? Antigamente, o Brasil fazendo 1 ou 2 gols ganhava quase qualquer jogo. Sim. Hoje, assim, e se você tiver que fazer mais gols, você não vai poder perder tantas chances. E acho que hoje foi o pecado da seleção brasileira, especialmente no primeiro tempo. Até o gol do Pulisic, o Brasil já poderia ter feito 2, 3 gols. O começo do Brasil foi bom. O melhor Brasil hoje foi o Brasil até tomar o gol de empate. Mas tem uma coisa, né, Léo? Foi um Brasil que, acho que no primeiro tempo, criou todas as suas chances, ou roubando a bola na frente, no campo de defesa dos Estados Unidos, com a pressão alta, ou contra-atacando. Na hora que os Estados... Então, assim, não foi o Brasil, vamos dizer, de posse de bola, de propor jogo, de ficar encontrando os espaços, tomando a iniciativa. Nem contra o México tinha sido assim. Nem contra o México tinha sido assim. É verdade. Calçade,
Vamos ver se a pergunta vai ser positiva ou negativa. Pode ser negativa. Não estou esperando para saber. Como assim? Como a gente só tem 1 hora de programa, vou tentar falar do máximo que a gente puder aqui de vários assuntos. Eu faço que nem o pessoal na coletiva, eu respondo o que eu quiser. Eu vou te mandar essa agora. Você já sabe qual é a resposta. Que nem presidente de clube. Você pergunta um negócio, o cara responde o outro. Ele enrola e pronto, e tá bom. E você não pode nem contradizer o cara, porque ele fica bravo. O microfone já foi embora, já era. Vai fazer um cara a cara Brasil-Argentina pro Calçade agora? Acho melhor não. Isso é outro problema. O Bertozzi tocou no ponto Paquetá. A gente estava falando sobre isso na redação, né? Dá para o Paquetá continuar mesmo, disputar a Copa América, porque acho que ainda tem uma data, ainda dá para fazer uma mudança, né? Dá para continuar mesmo, porque os 2 jogos com o Paquetá realmente parece que a cabeça tem outro lugar, o que é natural, hein? Porque como é que o cara vai estar com a cabeça focada ali? O que se passa? Pô, posso ser banido do futebol, posso ficar 5 anos fora do futebol, minha carreira pode acabar. Não sei como ele aguenta. Pois é. E boa noite a todos. Boa noite. A seleção tem um treinador, tem muita gente na comissão técnica e tem também uma psicóloga. Então, são eles que têm que sentir isso. Aquilo que a gente vê no jogo, porque aí você vai para o rendimento do jogador, ele poderia ter um rendimento parecido sem nenhum problema. Então, também dizer que eu posso julgar que outros estão com problemas também, né? Então, só lá dentro é que eles vão poder dizer. Agora, ele é parte de um problema maior hoje, que o Brasil tenta consertar o meio de campo, criar um meio de campo realmente que faça diferença numa seleção. E essa é a nossa demanda de várias Copas. E a gente não conseguiu fazer isso ainda. Então, se o Paquetá, cara, o que vai ser? Assim, um cara que está na iminência de ser suspenso. E nada neste momento te dá uma esperança de que não vai acontecer isso. Pois é. Você tá, tem nenhum indício. Tudo está caminhando para ele tomar uma suspensão bonita. Calçade, se ele pegar, se o veredito sair no segundo semestre e ele pegar 2 anos, o que é perfeitamente possível, ele está fora da Copa do Mundo. Exatamente. Aí, gente, também que ele tome 1 ano. Você imagina voltar depois, né? Sim, é uma pancada na carreira, mas eu estou falando, ninguém está falando aqui de questionando a justiça. Né? Se o veredito for nesse sentido, eles certamente terão provas. Claro, é isso. E aí ele vai ter Ninguém toma uma decisão dessa baseado no talvez, quem sabe, está esquisito. Não, eles vão com informação realmente boa, porque você está lidando com a vida de um jogador de futebol, de uma pessoa, de qualquer trabalhador, você está tirando ele da profissão dele. Então ele tem que ter realmente culpa no cartório. O que eu vejo na seleção, a seleção foi bem quando? Quando esticou o jogo, né? Esticou para o Rafinha, esticou para o Vinícius, esticou para o Rodrigo. Legal. Não dá para jogar só assim. Ainda mais a seleção brasileira. Acho que o Brasil é mais do que isso. Tem qualidade para fazer mais. Para mais. Então, qual é o outro momento do jogo? Aí é onde a seleção foi mal. Com a bola no pé. Ficou 61%. Finalizou 25 vezes, né? Muitas. Mas fazer a bola circular adequadamente para poder entrar nos setores e não só esticando a bola. Estica para o Vinícius, estica para o Rafinha. No momento que ela começa a circular, pelo menos eu senti assim, o centro do ataque vazio. Porque o Rodrigo, para mim, foi o melhor jogador em campo. O Rodrigo, parênteses, o Rodrigo, ele tem uma maturidade para jogar que o Vinícius ainda não tem. Eu não estou comparando a parte técnica, estou comparando a explosão. Estou falando maturidade para tomar decisão. O Rodrigo faz um jogo correto. Qual deles você acha que finaliza melhor? Tanto que o Vinícius vai de frente para o gol, era de frente para o gol, era verdade. Mas o Rodrigo está livre, sem marcação, sem ninguém na frente dele, e ele não toca para o Rodrigo. Ele quer fazer o gol. Legal, mas tem momentos que você tem que olhar para o teu companheiro, mesmo sendo Vinícius Júnior, mesmo tendo vencido a Liga dos Campeões, mesmo podendo ser o bola de ouro. Você tem que olhar, ter alguém do lado mais bem colocado, você tem que passar a bola. Então, assim, o Rodrigo toma essas decisões ainda num nível superior ao Vinícius. Mas o time do Brasil não pode ser só esse time que ataca o espaço, que tem as costas das defesas e você estica a bola para velocidade. Isso é um fator positivo. Mas no momento que você vai empurrando o adversário, vai ocupando o campo dele, você está instalado ali no campo adversário e você precisa encontrar brechas. Você não pode desperdiçar, só querer o jogo vertical. Você pode se associar pelos lados do campo, não se associou bem, sobretudo lá direito. Por quê? Porque o lateral,
O Danilo está por dentro. Aberto tem que vir um meia para jogar com o Rafinha. Do lado esquerdo tem o Wendel, tem o Rodrigo, gosta de viver ali, passa o Vinícius. Mas quando tudo isso acontece com esses nomes que eu citei, o meio está vazio. Sim. Aí você viu o Paquetá tentando chegar na linha da grande área e aí o Paquetá... Exatamente. Então, aí, só tem uma coisa assim que eu acho que do Paquetá que torna tudo mais sério, porque eu acho que assim, claro que a partir do momento que o Dorival resolveu levar o Paquetá, e eu entendo, eu não acho um absurdo. Acho que sim. Também entendo quem acha que não devesse levar. Mas acho assim, o cara não foi julgado ainda, não saiu o veredito. Eu levaria. Se você considera que o cara é essencial, que qualidade ele tem para jogar, a questão mais mental do cara, né? Se ele tá bem para isso. Pois é, mas tem uma outra questão, que é, você tá montando um time, você tá pensando numa equipe com o Paquetá, que é um jogador de características únicas nesse elenco. Porque na hora que a gente senta aqui e fala, o Paquetá não tá legal. Foram 2 amistosos que ele tá abaixo, ele não parece estar com a cabeça boa. E tô de acordo com o Calçado também, pode ser a cabeça, pode não ser a cabeça. A gente nunca vai ter essas respostas 100%, mas pode ser. Qualquer que seja o motivo, o fato é que o Paquetá não está bem. E a gente sabe que em competições curtas, você tem que, às vezes, fazer a troca rápida. Então, talvez, ainda nessa primeira fase da Copa América, o Dorival chegue à conclusão, acho que não vai ser na estreia, mas ele chega à conclusão de que não vai dar para ser o Paquetá. E aí vai ser quem? Essa é a questão. É um ponto importante. Você não tem um cara para jogar dessa maneira, você não tem o meia centralizado. Aí tudo bem, você pode pôr o Bruno Guimarães para jogar mais adiantado. Contra uma Argentina que você precisa incorporar o meio-campo, sim. Contra uma Argentina, mas contra a Argentina vai ser um jogo, provavelmente, se tudo andar como foi pensado pela Conmebol, na final. Você pega a Bolívia e joga com o Andrés ali. Então é isso, eu acho que tem essa questão, assim, você pensou num jogador que tem características meio que únicas ali. O Andrés é uma... O Andrés do Fulham é o jogador mais parecido com o Paquetá em função desse elenco. Você ou não, Pedro Ivo Almeida? Galera, vamos lá então, cara. Vamos analisar aqui esta parada. A seleção brasileira jogou bem? Mais ou menos, né, cara? Não jogou tão bem, não jogou tão mal. A seleção brasileira teve 61% de posse de bola, teve 25 finalizações. No gol foram 12, tá? 12 finalizações no gol. A seleção brasileira trocou 573 passes, teve 9 escanteios contra 0 dos Estados Unidos, teve 23 desarme contra 15 dos Estados Unidos. A seleção brasileira poderia ter vencido, poderia ter jogado melhor, poderia, porque a seleção dos Estados Unidos é uma seleção medíocre, média, nada demais. A seleção da Colômbia enfiou 5 neles, né? Então a seleção brasileira tinha condições de vencer. O goleiro dos Estados Unidos salvou a seleção deles. Ele fez pelo menos 5 defesas difíceis, né? E o resto foram defesas fáceis. A bola foi nele e ele só agarrou. O goleiro Alisson falhou no gol que o Brasil sofreu, na cobrança de falta, só que ele se redimiu depois. Ele pegou 3 bolas no gol que, durante o jogo, né? Ele pegou 3 bolas durante o jogo que eram defesas difíceis, né, cara? Então ele conseguiu se redimir no meu ponto de vista. Falhou no gol, mas se redimiu. O Endrick entrou no segundo tempo, teve algumas oportunidades, só que a vontade de fazer gol é tanta, né, que ele finalizou e não deu passe. Se ele tivesse servido os companheiros, talvez teria saído o segundo gol. Só que não é culpa do Endrick isso. Sabe por quê? O Vinícius Júnior, no começo do jogo, teve várias chances e ele tentou finalizar e finalizou em cima do goleiro, né? Ele não deu passe para o Rodrigo, por exemplo, bem no começo do jogo. O mesmo vale para o Rodrigo, o mesmo vale para o Rafinha. Todo mundo querendo decidir sozinho. Futebol não é individual, é coletivo, cara. Futebol é coletivo. Então, assim, eu senti uma certa precipitação e nervosismo na hora dos meninos ali finalizar, dos nossos meias e atacantes finalizarem, né? Muita afobação, pegava, já chutava pro gol, não olhava, não erguia a cabeça, não observava quem estava ao lado, né? Então, se o Rodrigo, o Vinícius Júnior, o Endrick, que entrou no segundo tempo, o Rafinha, se eles tivessem tocado mais a bola para o companheiro, a seleção brasileira tinha vencido esse jogo com certeza, porque criou 25 oportunidades de gol, cara, 25 finalizações. É muita coisa, é um volume de jogo legal, só que pecou na hora de finalizar, né?
ou chutou fraco, ou chutou para fora, ou não deu o passe para o companheiro do lado, né? É isso que eu vi no jogo, galera. A seleção brasileira tem que melhorar. É o caminho, vai melhorar. Tá jogando melhor do que com o Fernando Diniz, bem melhor. Com o Fernando Diniz hoje a gente teria perdido esse jogo, porque é só você pegar as atuações da seleção brasileira na era Diniz, né? A seleção com Diniz foi uma tragédia, só isso que eu tenho para dizer. E vamos apoiar o Dorival Júnior, vamos incentivar, porque tem que melhorar. E o Endrick, será que tem que ser titular na Copa América? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Eu acho que tem que ser, cara. Pronto, falei, é isso aí. Muito obrigado a todos, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Fui!